para cada um, eu sou Rodolfo e estou aqui hoje mais uma vez para falarmos sobre livros. E dessa vez, né, ali para as minhas explorações pela biblioteca aqui da minha cidade, à procura de algo para ler, né, eu me deparei com o livro do Ernest Hemingway, que dessa vez foi O Sol Também Se Levanta, nessa edição bem antiguinha, né, da editora Abril. E digamos que esse livro me fez uma sensação que eu nunca mais tinha sentido, né, que é quando você acaba de ler uma história, não entende muito bem o que aquela história quis passar, né? Não consegue sentir apatia por o que você acabou de ler, e só dias depois é que você começa a julgar, né? Ali, a balancear realmente se você gostou ou não dessa história. Então eu vou contar para vocês qual foi a minha experiência e do que se trata aqui esse livro do Ernest Hemingway. Bom, para quem não sabe, esse foi o primeiro romance publicado pelo Hemingway em 1926, e alguns dizem, né, que esse é o romance mais refinado e mais rebuscado, assim, né, mais fino, digamos assim, escrito pelo Hemingway, né, porque ele vai, digamos assim, com grande maestria trazer algumas características bem peculiares para essa história, né, que fazem com que ela seja diferenciada da maioria das histórias que estavam sendo escritas naquela época ali, que era o período pós-guerra. Pois, bom, é exatamente nesse período de pós-guerra que o autor aqui vai nos contar a história de um grupo de amigos que estão ali, não refugiados, mas exilados, né, ali por conta da guerra. Amigos esses que moram na Inglaterra, que moram nos Estados Unidos e que agora estão morando na França, para passar esse tempo do pós-guerra. Então, por isso mesmo, né, são pessoas que trabalham, têm uma vida, mas que, digamos, todas as noites vão farrear, vão festejar, vão ficar na gandaia. Então, durante todo o livro, né, o Hemingway aqui vai nos contar a história desses quatro amigos, que são, digamos assim, burgueses, né, bons vivants, que só sabem curtir, encher a cara e fazer o que a vida tem de bom para oferecer, né? Então é daí, né, que surge então a minha grande primeira crítica, né, que quando eu acabei de ler eu perguntei, tá, o que essa história tem a ver, né? Porque eu li quase mais de 200 páginas só sobre pessoas que bebem e curtem a vida, né? Bom, para começar, temos que dizer que esse livro foi publicado, né, pelo Hemingway num momento em que ele quis retratar exatamente o grupo de amigos no qual ele vivia, né? Grupo de amigos esses que no caso incluíam pessoas como Gertrude Stein, que era uma grande escritora, Ezra Pound, que era um grande poeta, o pintor Pablo Picasso e até mesmo o F. Scott Fitzgerald, né? Que eram ali pessoas que também estavam sendo exilados ali dos seus países por motivos também da guerra, né? Que eles criticavam bastante a questão militar e que por isso mesmo possuíam, né, tinham esse mesmo estilo de vida ali burguês, né, e bon vivant que os personagens dessa história vão estar vivendo. Então, durante todo o livro, né, esse enredo vai ser exatamente sobre esse grupo de amigos que estão vivendo na França e que num momento ali, né, decidem ir para a Espanha, numa cidade chamada Pamplona, para apreciarem a fiesta, né, que é a tourada que sempre acontece anualmente nessa cidade, né? Lembrando também que o Ernest Hemingway é um grande apreciador das touradas, né? Por isso mesmo que ele quis retratar aqui no seu livrinho, né? Touradas essas que, digamos assim, né, cenas aqui dentro que me fizeram ficar um pouco desconfortáveis, né, pelo que os animais passam e até mesmo pelo que as pessoas que estão ao redor também sofrem, né? Até existe mesmo um personagem aqui dentro, né, que vai criticar um pouquinho isso, né, mas digamos assim que é uma crítica um pouco suave demais para minha conta, né? Até, né, o Hemingway gostava, né? Então não tem porque ele tá criticando algo que ele gostava, né? Bom, aí depois que eu acabei de ler o livro, né, passou as páginas todas, eu acabei, parei e pensei, tá, então só isso o livro? Só sobre esse grupo de pessoas que querem vadiar e tudo mais? E depois, né, assim, conforme os dias foram passando, eu comecei a refletir um pouco mais sobre a história, foi que eu percebi que esse é um livro em que o Hemingway quis realmente, digamos assim, humanizar os seus personagens, né? Coisa em que é diferente de outras obras da sua época, né? Que são personagens perfeitos, que só vivem de romance e tudo mais. Então, não, aqui o Hemingway vai fazendo história com personagens bem reais, digamos assim, né? Bem humanizados. Como, por exemplo, o próprio narrador da história, que é um sujeito chamado Jacob Barnes, né? Que ele é um ex-militar, né? Que voltou da guerra, um ex-soldado que voltou da guerra e que, digamos assim, que ele foi mutilado por uma bomba, né, e passa a ficar impotente, sem conseguir ali se relacionar com outras mulheres.
o que digamos que faz com que essa mutilação não seja não somente física, mas também sentimental, né? Até porque ele não consegue ser a mesma pessoa que ele foi um dia antes, e isso fica bem peculiar aqui na história, né? Que a gente passa a perceber que as ações dele são sempre profundas e sempre como se fosse faltando algo, digamos assim, ali nessa nova vida que ele passa a ter. A outra personagem se chama Lady Brett Ashley, que é uma mulher totalmente fútil, que eu tive raiva de ler sobre ela, né? Porque ela consegue conquistar todas as pessoas, todos os homens ao seu redor, né? Ali faz desses homens gato sapato e que no final, né, ela sempre se sobressai de todas as situações e sempre quem salva ela quando ela está em apuros é esse Jacob, né, que tem uma paixão por ela, né? Ela é noiva, né? Então, mas mesmo assim tem essa vida fútil ali, né? Ali de estar dando em cima de todo mundo e se dá bem por isso. E outro personagem é o Robert Kuhn, que é o ex-lutador de boxe, né? Mas que aqui no livro ele aparece como digamos assim, um obsessivo, né? Que tem uma paixão aguda por essa Lady Brett Ashley e que, digamos assim, que essa paixão traz problemas aqui para dentro do nosso enredo. Então, é essas características, né, que eu percebi depois desses personagens tão peculiares que faz a história ser também uma história peculiar, né? E por isso mesmo, né, que essa obra é considerada tão refinada, né, pro Hemingway não querer escrever ali uma história tão comum como era naquela época, mas sim uma história, digamos, diferente, mais humanizada, mais crua, né? Então, os grandes aspectos que a história aqui vai levantar são questões como a solidão, né? Coisa que é bem datada aqui nos seus personagens, em que eles transmitem realmente esse sentimento de solidão pelo qual eles passam, e até mesmo questões sobre morte, né? Então, digamos assim, que o final fica um pouco sombrio, assim, né? Que só consegui perceber depois que eu acabei a leitura. Então tá aqui, né? Esse também o volume representa o vazio da vida naquele período de guerra, né? Em que as pessoas daquela época ali viviam aquele período de guerra, pós-guerra, né? Que só pensavam no consumismo, em viver a vida, né? Até porque era questões também políticas, né? E sociais que estavam ocorrendo durante aquela época. Então é uma história bem peculiar para se ler. O que eu gostei, né? Faz muito tempo que eu li Hemingway, foi O Velho Mar, muito tempo mesmo. E eu preciso reler depois da leitura desse livro, né? Até porque eu sei que são, digamos assim, estilos, autores diferentes, mesmo sendo os mesmos, né? Mesmo sendo histórias diferentes. Então é isso, aqui está a minha indicação para o Bodega dessa semana. Espero que vocês gostem, né? Quem já leu, peço que comenta aqui embaixo para dizer o que foi que achou dessa história. Se também ficou um pouco confuso, né? Um pouco ali intimidado com o que é descrito aqui. E está aqui a minha indicação que eu deixo para vocês. Então é isso. Tchau para cada um e até a próxima semana.